noite a todos. Sejam muito bem-vindos, tá? Vamos pedir a prece e rogamos a Jesus que nos abençoe nessa noite para que possamos trazer uma mensagem falando um pouquinho sobre o Sermão do Monte, que é o maior legado de Jesus para a humanidade. Então, nós vamos usar durante toda essa apresentação a obra do Severino Celestino. Ele é um estudioso que usou traduções do hebraico para o hebraico transliterado e que chegou ao português. Então, vou só mostrar aqui para vocês o que é o hebraico, tá? Ler da esquerda para a direita, tá? Isso aqui, então eles estudam isso, colocam de uma maneira que é possível até ler, falar. Esse é o hebraico transliterado e aqui a tradução que chega para nós. Então, esse caminho é um caminho que trouxe muitos problemas e muitos equívocos, né? E o Severino Celestino ele se debruçou sobre os escritos do Sermão do Monte, que estão em Mateus, em Lucas e em Marcos, mas principalmente em Mateus, né? Então, eu trouxe só para a gente ver, mas o que interessa, Lucas está todo espalhado, capítulo 6, 14, 11, 12, Mateus é que está mais conciso, capítulo 5, 6, 7, e Marcos só cita duas citaçõezinhas pequenas. Então, para a gente estudar o Sermão do Monte, a gente lê Mateus 5, 6 e 7. Primeira coisa que é importante é a gente entender o contexto, né? Porque o Sermão do Monte ele não foi feito para os cristãos, né? Jesus era judeu, nasceu como judeu, cresceu como judeu, foi educado como judeu, e ele vê aquela população judaica, aqueles hebreus, dominados por Roma, sendo martirizados, sendo assassinados, sendo extorquido produtos agrícolas e dinheiro. Roma cobrava os impostos, cobrava as taxas. Então aquele povo sofrido ali, mulheres ficando viúva, meninos ficando órfãos, mulheres ficando viúvas porque os maridos eram mortos, mandados para o martírio. Então, é esse ambiente de sofrimento que ainda existiam alguns grupos que eram rebeldes na Galileia e na Judéia e que enfrentavam esporadicamente os romanos e que eram muito massacrados por Roma, por qualquer resistência que tivesse. Então, esse é o ambiente. Então, Jesus sobe ao monte. Aí é importante a gente ver Mateus escrevendo para os judeus, porque ele usou a palavra aliá em hebraico, que é subir. Sempre quando a gente vai para Jerusalém, a gente sobe. Quando os fariseus, os rabinos iam pregar, eles subiam numa tabazinha que tinha, então, aliar para chegar na Torá e fazer o discurso. Então Jesus sobe ao monte e Mateus escreve: assenta-se, aí já diferente dos grandes oradores que sempre faziam seus discursos de pé. Jesus assenta-se, um sinal de humildade, e Mateus faz questão de escrever: abre a sua boca, que é também uma frase muito judaica, que os salmos já cantavam isso, abrir a boca para falar de Yahvé, que é o mesmo que Deus, os judeus falavam. Então Jesus, nessa situação, nessa circunstância, ele sobe ao monte, assenta-se e começa o discurso com o que é conhecido como bem-aventuranças. E nós vamos ver que aqui já começam os problemas de tradução, porque não são bem-aventuranças, a palavra Macários, quando foi traduzido para o grego, significa feliz. Não é essa, o sentido não é esse. Em hebraico a palavra é Ashrei.
Ashrei significa avante, em marcha, persistam, continuem. Então, quando Jesus sobe e começa a exortação do Sermão do Monte, ele não fala para aquele povo sofrido e oprimido, felizes vocês, não. Ele fala para consolar, para confortar, mas ao mesmo tempo para estimular, para fazer que aquele povo conseguisse seguir, apesar das imensas dificuldades. Ele diz: Ashrei, avante os humilhados, não são os pobres. Pobres é pitocos, e não tinha sentido pobre, são os humilhados, eram aqueles hebreus, aqueles judeus que eram humilhados pelo Império Romano, porque para eles é o reino dos céus. E Jesus continua: avante os enlutados. Há uma tendência a traduzir isso aqueles que choram. Não é choram, a palavra mitamim em hebraico é aqueles que estão em luto. E aqui até no grego, perdoa significa luto, dor, coisa fúnebre. Então ele põe avante aqueles que estão de luto, porque mataram o filho, mataram o marido, martirizaram esse ou aquele, familiares. Então ele fala para esses que estavam em luto pela opressão romana. Depois ele diz: avante os humildes. Aqui não são os pobres, são os humildes, né? Ele usa de novo a navina, mesmo radical a nave, que é a humilhação. Avante os humildes, porque os humildes vão herdar a terra. Aí a gente vai lá no Apocalipse de João, quando João no capítulo 21 diz: um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos herdar uma nova terra quando nós colocarmos os ensinos do Evangelho dentro da nossa vida. E ele se segue: avante os que promovem a vida. Não é avante os misericordiosos, fica sem sentido. É avante aqueles que valorizam a vida, aqueles que respeitam a vida. Ele estava falando com um povo que estava sendo massacrado pelo romano. Então ele usa avante os que promovem, né? Bel Hashanaim em hebraico, os que promovem a vida. E o último é avante os de puro coração. Aqui é um erro, porque verão a Deus. Esse ver a Deus não é ver com esse olho, esse ver com esse olho nosso, aqui é roê em hebraico. E Jesus não usou roê, ele usou lechatzu, que é ver com a mente. É um fenômeno mediúnico, né? Não está falando da gente enxergar Deus com esse olho. Então aqui ele já está falando de a visão profética, a visão mediúnica. A gente vê vários problemas, mas o principal é chamar de feliz, né? Na verdade ele está estimulando esse povo a seguir. E a gente segue no Sermão do Monte. Jesus diz sobre o sal da terra e luz do mundo. Isso é porque Jesus vai usar o termo sal. Sal é muito importante para o hebreu, porque o sal corresponde a uma aliança muito forte, a uma comunhão, né? Aqueles acordos são uma aliança de sal, uma aliança com Deus, uma aliança eterna. Então Jesus diz: vós sois o sal da terra. Aí, se o sal tornar insonso, não. Se o sal volatilizar, desvanecer, aquele sal que vai sumindo, né? Com que se salgará? Então, só que aqui esse volatilizar, estagar, significa também enlouquecer em hebraico. E aqui ele diz para nós: vós sois o sal da terra. Se vocês enlouquecerem, ou seja, se vocês se desequilibrarem enquanto espírito, se vocês se desarmonizarem, vocês não vão conseguir entrar em comunhão comigo, com o Pai, com que eu estou ensinando. Então, e aí ele segue a luz do mundo. Ele diz: vós sois a luz do mundo. E aí ele fala de 3 situações, né? Ele cita
a cidade sobre a montanha, vós sois a luz do mundo, uma cidade sobre a montanha não pode ser escondida. Ou seja, se nós irradiarmos o Evangelho e nós realmente estivermos dispostos a oferecer essa palavra de Deus, nós não vamos ficar escondidos. E ele segue. Aí nessa parte ele fala da candeia. Você não deve colocar a candeia mas sobre o candeeiro, para que ela ilumine a casa e a luz reluza para todos dentro da casa. Jesus está dizendo para cada um de nós como estamos lidando com as nossas famílias. Estamos sendo luz do mundo dentro do nosso lar? Essa é a pergunta. Nós estamos exercendo o Evangelho no nosso lar? Porque se nós colocarmos a nossa luz no alto, nós vamos iluminar toda a casa. E ele segue: brilhará a vossa luz diante dos homens, e eles verão as vossas boas obras e glorificarão. Ou seja, se a nossa luz, se o nosso fazer, o nosso praticar o Evangelho for uma coisa boa, nossa luz vai brilhar, mas para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, não. Nossa luz vai brilhar para a glória do Pai que nos deu a oportunidade de fazer luz para aqueles que estão aqui. Entendamos aqui as boas obras, não como obras físicas, que às vezes a gente pensa em caridade só com doar alguma coisa, construir alguma coisa, mas a obra do ouvir, do compreender, do respeitar, do amar, do compartilhar, do perdão, é dessa obra que é a obra íntima nossa. E aí ele segue falando de fidelidade e cumprimento da Torá, e aqui a gente já começa com outros problemas. Não penseis que vim destruir a Torá. Não penseis que vim destruir a lei. Jesus, como um bom judeu, não ia falar lei, mas Torá, porque Torá não é lei. Torá é revelação, ensinamento. Torá são os 5 primeiros livros, escritos, cuja autoria atribuída a Moisés. Então, era a revelação, o ensinamento que Moisés recebeu de Deus para o povo hebreu, para aquele povo que aceitou o Deus único. Então Jesus diz: eu não vim destruir esses ensinamentos que veio lá dos antigos, ou que os profetas trouxeram. Eu não vim destruir, mas fazer cumprir. Jesus diz aqui que vai respeitar esses ensinamentos, essa revelação que veio lá de trás, que inclusive falaram dele como Messias prometido. Porque o povo judeu sabia que ia vir um Messias. Grande parte deles não reconheceram esse Messias em Jesus. E aí ele segue: assim, o homem que altera ou deturpa um desses mandamentos, por menor que seja, e ensina aos outros homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem pratica e ensina, esse será grande no reino dos céus. Então Jesus aqui confirma, ele não veio falar que eu esqueça a Torá, não precisa ninguém olhar para isso mais, ele não veio para isso. Mas ele diz que é para respeitar todos os ensinos, todas as revelações que estão presentes na Torá, porque aquele que ensinar e praticar vai ser grande no reino dos céus. Por que ele falava isso? Porque os fariseus, que ele tanto combateu, chamou de hipócritas, eles diziam e ensinavam, mas não faziam. E ele chega a dizer isso para os seus discípulos: vocês podem ouvir e fazer o que eles falam, mas não o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. Então Jesus vem aqui confirmar a importância da Torá, essa revelação do povo hebreu lá do Antigo Testamento. E a gente segue, e Jesus aprofunda nesse mandamento, porque é importante nós sabermos que a Torá
ela veio escrita, né? Deus passou para Moisés, Moisés escreveu parte dela, mas uma parte da Torá é chamada tradição oral. Moisés ouviu de Deus, passou para Josué, que ensinou os anciãos, e isso vem passando de pai para filho, de pai para filho. Então a gente tinha uma parte que era escrita, atribuída a Moisés, e uma parte que eram ensinamentos da Torá oral, da tradição oral judaica. Então Jesus diz, aí que a gente entende quando ele diz: ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo que agora é assim. Porque ele está falando como um Messias, muito mais do que um profeta, está falando como um enviado de Deus, dando uma interpretação oral, que era o que muitos fariseus faziam, que era o que profetas fizeram. Então ele vem trazer esse ensinamento para que nós, na época os judeus, mas nós depois os cristãos, entendêssemos através desse sermão qual que era o pensamento de Jesus. E ele vem: eu vos digo, a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aí nós precisamos entender o que é justiça em hebraico. A palavra é tzedaká. A justiça em hebraico tem 3 compartimentos: é a caridade material, de você auxiliar os outros. A justiça também é constituída pela oração, e oração no contexto judaico significa julgar a si mesmo, e jejum. O jejum para o judeu é um pensamento de mudança, um desejo de mudança e de arrependimento. Então, a justiça, quando Jesus fala, Jesus está falando aqui do tzedaká judaico: caridade, oração, que é julgar a si mesmo, e jejum, que é aquela busca de arrependimento e de mudança. E ele segue um dizer de Levítico, só para complementar, não foi o que Jesus disse, mas quando ele fala do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, esse é o texto do Êxodo e no Levítico. No Levítico eu trouxe aqui: o dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Era assim até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, eu vos digo. Então ele muda o conceito, ele vem com uma interpretação, com um ensino, como se ele estivesse ensinando com uma Torá oral. Ele vem: não vos oponhais ao mal que vem para ti, e se te baterem na face direita, ofereça também à esquerda. Se tomarem a sua túnica, acorde também lhe dê a capa. Andar, se te convidarem, aí muitas vezes vem te convidar para andar uma milha, então, do dizer hebraico, andar uma certa distância, anda 2 dessa certa distância. E aí Jesus traz, quando ele fala isso, ele está trazendo o quê? Um pedido de reconciliar, um pedido de paz, um pedido de compreensão, um pedido de perdão, de humildade, de associação, de que nós compartilhemos essa vida aqui juntos. Não há para haver disputas aqui. E aí, depois ele vem naquele dizer que era para amar os amigos e odiar os inimigos. Ele vem: amai os vossos inimigos e suplicai a favor daqueles que vos perseguem. O que é o suplicar para o hebreu? Suplicar é um ato de humildade, é um ato de perdão. Então Jesus vai ensinar: ame os inimigos, e aqueles que vos perseguem, você vai suplicar para eles. Não há enfrentamento, hora nenhuma. Há uma tentativa o tempo todo de conciliar, de compreensão, de perdão e de amor.
pela humanidade. E ele segue: por isso sede vós íntegros, como vosso Pai Celestial é íntegro. Quando ele diz sede vós íntegro, ele está dizendo: sede vós espíritos evoluídos, se transformem com a evolução espiritual, saiam da baixeza espiritual e entrem em conexão com o Pai. Ser íntegro é isso, é ser pleno com Deus, ser honesto com Deus. E essa parte, Jesus termina com isso e ele entra num outro tema, quando ele fala de caridade e justiça. Ele volta no tema do Sedacá. E ele diz: guardai-vos de exercer a vossa caridade, ou Sedacá. Lembre lá: ajuda material, oração, que é julgar a si mesmo, e jejum, que é o propósito de mudança, propósito de arrependimento. Então, quando nós exercemos isso, nós não devemos fazer para ser vistos pelo homem, senão vós não tereis recompensa do vosso Pai dos céus. Então, ele começa a ensinar como devemos exercer a caridade. Aí ele diz: não soarás o chofar. Chofar é um instrumento que parece um chifre, tipo esses que a gente usa de boi, para que você não berrante. Isso é para que você não faça a sua caridade e sopre e saia dizendo para os outros que você fez. E a outra: não saiba o que a esquerda, o que a direita faz. Então ele começa a ensinar que a caridade deve ser feita no segredo, porque o Pai que está no céu vê no segredo. E aí eu trouxe uma fala de Tobias, que é muito interessante. Tobias diz: não tenha receio de dar esmola. Isso é no linguajar de antes de Cristo, né? Porque assim acumulas um tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e impede que se caia em trevas. Olha que fala, né? Quando a gente ajuda, e aqui nós não estamos falando só de caridade material, quando a gente ajuda, quando a gente age para o bem do outro, seja ouvindo, seja aconselhando, seja ajudando, seja um abraço fraterno, ou uma ajuda material, nós acumulamos um tesouro para o dia da necessidade. Pois esse tesouro livra da morte e impede que se caia em trevas. Porque com esse tesouro da caridade, dessas ajudas, nós vamos montando o bem a nosso favor no céu, nos dizeres judaicos, num plano espiritual mais evoluído. E aí Jesus segue, fala da oração e do jejum. Lehi Palel, a oração em hebraico é o que? Julgar a si mesmo, faz parte do conceito do tzedakah, da caridade, da justiça judaica. E o jejum, aí Jesus ensina como é que se deve orar. Tu, quando orares, vai ao teu quarto, fecha a porta e ora com teu Pai no segredo. Então ele ensina, não é para orar nas esquinas, como os fariseus faziam, ou nas sinagogas, para serem vistos pelos homens, mas ore em segredo, que o seu Pai que está no céu vê no segredo. E ele diz: não ore na língua dos goíns. Goíns eram aqueles politeístas, os estrangeiros, os gentios, que repetiam palavras sem parar. Então ele diz: não use essa repetição, porque não é pelo roubo das palavras que sereis ouvidos, né? Então, o que Jesus diz? Orem em segredo, uma reflexão íntima, e agradeçam, peçam, mas não precisa dessas repetições. Essas repetições não têm sentido. Ore com o coração, ore com o sentimento. E aí ele vem falando do jejum, e aí a gente lembra, o conceito hebraico do jejum é
tendência, a busca pela mudança, o arrependimento, né? E quando jejuares, não sejais como os hipócritas que tomam ares sombrios e transformam suas faces para serem reconhecidos pelos homens de seu jejum. Então, não é para isso. O jejum é o propósito de nós arrependermos, é o jejum das nossas mazelas, dos nossos vícios, dos nossos comportamentos inadequados, dos nossos sentimentos equivocados. É a busca pelo nosso próprio equilíbrio. É esse que é o jejum. Jesus chega a dizer: se você vai jejuar, perfume a sua cabeça e lave o seu rosto, para que ninguém perceba. Porque o perfume da cabeça é sinal de alegria, para que ninguém perceba que você está jejuando. E aí, Jesus fala das coisas espirituais. Aí ele vem: não acumulei tesouros na terra, somente acumulai tesouros no céu. Nos céus, né? Quais são os tesouros que nós vamos acumular no céu? O bem que nós fizermos, a caridade que nós fizermos, nos dizeres de Tobias, a esmola que nós dermos, no pensamento judaico, o jejum das nossas mazelas, no propósito de mudança. É assim que nós vamos acumular tesouros nos céus. E aí Jesus começa a voltar na luz, mas de uma outra maneira. A lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho está íntegro, se o teu olho é sincero, honesto, né? Todo o seu corpo será luz. Se o teu olho é mau, todo o seu corpo está em trevas. E aí ele termina de uma maneira fantástica quando ele diz: e se a luz em ti é escuridão, quão grande será a sua treva? Cada um de nós tem a luz. João trouxe isso no seu Evangelho. Nós somos filhos da luz. Então nós temos a luz, mas nós precisamos ter um olho para fazer essa luz brilhar, como ele falou no começo do sermão. Nós precisamos agir para que essa luz brilhe, né? E aí, por isso eu vos digo: não vos inquieteis com vossas vidas, com o que comer, o que beber, o que vestir. Quem de vós, na sua ansiedade, pode acrescentar a sua altura um côvado? Um côvado é uma medida de 45 centímetros, mas aqui é uma alegoria. Está dizendo para a gente não se inquietar com comer, o beber, o vestir, ou seja, não vamos nos inquietar com a vida nossa de hoje. Nós precisamos confiar em Deus. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte. É claro que nós não devemos desperdiçar, usar o dinheiro excessivamente, desperdiçar o convívio familiar, nada disso, mas a gente precisa ser sensato com essas coisas, para ter um bom uso, e com isso a gente acumular os tesouros do céu. Não procurai primeiro, mas procurai primeiro o reino de Elohim e sua justiça, e tudo mais será dadas por acréscimo. Se nós fizermos nossa parte, se nós lutarmos, se nós buscarmos, nós nos modificarmos, começarmos a criar um ambiente íntimo melhor, as coisas externas vão melhorar. E aí vai para os diversos conselhos: não julgueis para não serem julgados. Nenhum de nós tem as atitudes ou a vida pura que possa se dar o direito de julgar alguém. Não dareis o que é sagrado aos cães e vossas pérolas aos porcos. A gente não adianta levar determinados conhecimentos para pessoas que ainda estão muito inferiorizadas, não têm condições de aprender esse Evangelho de Jesus. Pedi-vos será dado, procurai e encontrareis, bater e vos será aberto. Ou seja, nós precisamos buscar as coisas, lutar pelas coisas, lutar pelo que acreditamos, mas quem vai prover tudo dentro das nossas necessidades é Deus. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós para eles, porque esta é a Torá dos profetas. A Torá, esse ensinamento, sempre trouxe isso: respeito ao próximo, até o estrangeiro eles acolhiam. Era dever deles acolher os estrangeiros. E aí ele diz: entrai pela porta estreita,
apertada, o caminho conduz às vidas, no plural. El Hashaim é no plural, o poucos são que os encontram. Então, o caminho para controlarmos a nós mesmos, controlarmos nossos vícios, é difícil. E nós temos que usar essas vidas para que nós nos ajeitemos e nos melhoremos. E ele vai terminando: guardai-vos dos falsos profetas, é pelos frutos que vos conhecereis. Cuidado com filosofias equivocadas, segmentos religiosos que prometem tudo. A gente tomar cuidado, o Evangelho está aqui para nós lermos, estudarmos. Esse é o Jesus, o que Jesus trouxe, que é um caminho seguro de um Cristo, não muitas coisas que recebemos por aí. E ele vem: nem todo que chama Senhor, Senhor irá para o reino dos céus, mas somente o que faz a vontade, que está no céu. E Lucas fala disso também: por que chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Isaías fala disso: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e sua reverência para comigo, com Deus, não passa de um mandamento humano, de coisa aprendida, de rotina. Então, aqui Jesus chama a atenção que nós precisamos realmente viver, praticar esse Evangelho, e não só falar. Por isso, todo aquele que ouve, aí ele fala: as minhas palavras e põe em prática, é como um homem sábio construiu sua casa sobre a rocha. E aí, nesse meio, quando Jesus fala de oração, do jejum, Jesus deixa o Pai Nosso. E para terminar, eu vou convidar vocês para que a gente leia esse Pai Nosso, que foi traduzido direto do hebraico. Você vai ver que é um pouquinho diferente do Pai Nosso que nós estamos acostumados a ler, mas eu convido para que nós leiamos, e assim nós finalizamos esse passeio, né, pelo Sermão do Monte, que é o maior legado, que é uma palavra, um discurso belíssimo de Jesus para todos nós. É o coração do Evangelho, é o Sermão do Monte. Então vamos lá? Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha teu reino, tua vontade será feita, você se fará na terra quanto também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa nossas culpas, quanto perdoamos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixeis entregues à provação, porque assim nos livrai do mal. Faz muito sentido, né? Talvez o mais fácil da gente compreender a ideia, do que da maneira que a gente reza. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana de reflexão, de paz. Que sejamos luz na nossa família, na nossa casa, no nosso emprego, nos nossos